Bom, pessoal, queria aqui agradecer a vocês. Estamos mais uma vez aqui no nosso programa Conversa com Ciência, né, que é um projeto da Fundação Astef, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Ceará, e a SBPC, a Sociedade para o Progresso da Ciência. O nosso objetivo aqui é trazer a ciência para perto das pessoas, para as pessoas entenderem o que é ciência, né, ou seja, aqui é um bate-papo, por isso aí que é Conversa com Ciência. Tá? Eu sou o professor Barros Neto, sou professor titular da Universidade Federal do Ceará, atualmente presidente da Fundação Astef, e que estou aqui conduzindo esse projeto. Bom, eu queria hoje convidar, agradecer aqui ao meu amigo, colega de colégio, colega de classe, o Igor André Jales, fui aluno do pai dele, de geografia, professor Aélio, no Colégio Cearense, hoje meu colega na universidade, no curso de estatística, para a gente falar um pouco sobre a questão das pesquisas eleitorais. Todo ano, toda época de pesquisa, fica aquela discussão, faz lá a boca de urna ou faz lá as pesquisas, quando chega o resultado das urnas, dá diferença. E aí fica aquela discussão, por que não deve fazer pesquisa, se deve fazer, e também, os institutos estão direcionando, eu particularmente não acredito que empresas que trabalham há 30, 40 anos fazendo pesquisa façam isso de forma deliberada. Então, eu convidei aqui o André para falar um pouco sobre isso, ou seja, por que dá essas diferenças, o que é que acontece, certo? Então, André, por favor, nos responda aí a essa angústia aí, por que dá tanta diferença quando eu faço uma pesquisa e quando, por exemplo, sai lá o resultado, muita gente questiona a efetividade ou o resultado das pesquisas. Por favor, André, muito obrigado mais uma vez aqui por estar conosco. Obrigado pelo convite. É sempre muito interessante poder conversar com as pessoas em uma forma bem direta, sem uma estrutura teórica tão forte como é feito na universidade, mas conversando de uma maneira mais didática. Para que a gente entenda uma pesquisa eleitoral, o ideal é a gente criar um exemplo de algo que se assemelhe de alguma forma a uma pesquisa eleitoral. Então, para tentar exemplificar isso, vamos imaginar o seguinte: vamos pegar 3 sacos de feijão, feijões de cores bem diferentes. Então, você pega um rajado, você pega um preto, você pega um feijão branco e vai misturar na proporção que você desejar, você vai misturar esses feijões em um grande saco, um surrão de feijão. Imagine que você tenha aí um surrão com 1 milhão de grãos de feijão. Depois de misturado esses grãos de feijão, você aleatoriamente pega no saco um punhado de feijões, você vai perceber que no punhado que você pegou, se você pegou uma quantidade razoável, no punhado que você pegou, ele é muito parecido com a proporção que existe nesse surrão de feijão. Isso é basicamente o que se tem numa pesquisa eleitoral. O que é que muda em relação ao surrão de feijão e à pesquisa eleitoral? É porque não há uma mistura tão homogênea dentro do surrão de feijão. Se a gente pensar numa cidade, a cidade tem vários pedaços, e os pedaços são influenciados politicamente de maneiras diferentes. Você tem um vereador forte numa certa região, esse vereador apoia certo candidato, aquela região acaba tendo mais votos para esse candidato. Então, a diferença entre esse surrão de feijão e as pesquisas eleitorais é a heterogeneidade da onde está o eleitor. Porém, as pesquisas eleitorais são feitas de tal modo que o início da pesquisa é um sorteio do local onde vai ser feita a pesquisa. Isso faz com que, dado o sorteio, essa mistura estaria envolvida dentro desse sorteio. E o que se faz? Se coleta eleitores de diversos cantos diferentes. Então, se escuta a opinião de pessoas, de eleitores, de locais razoavelmente diferentes. Então, a pesquisa ela não vai dar exatamente o que vai dar na eleição, mas ela vai dar próxima tanto quanto a proporção de cores de feijão que você vai retirar num punhado de feijão. Atualmente, o que existe algumas coisas que influenciam, porque uma coisa é você dizer em quem você vai votar. Se você já tem segurança e você responde com muita segurança em quem você vai votar, a pesquisa funcionaria muito bem. Mas, atualmente, o eleitor está muito volátil. Ele sai de casa achando que vai votar em alguém, chega no momento da eleição, ele é influenciado por alguma coisa muito próximo onde ele vai votar e muda de voto, seja por intermédio de uma mensagem que ele recebeu de alguém. O boca de urna familiar, por exemplo, muitas vezes influencia. Então, a pesquisa não sai tão próxima como deveria,
sob a estrutura teórica, porque muitas vezes há uma mudança de voto muito próxima à eleição. Isso não necessariamente é por influência dos resultados eleitorais. Não é isso. Porque senão nós teríamos uma discrepância muito grande naquele que teoricamente estaria com mais votos. Uma pessoa vê, aquele vai estar com mais votos, então eu vou votar nesse que já vai ganhar. Isso não é uma realidade. Isso é demonstrado pelas sucessivas pesquisas e eleições que nós tivemos. Aquele candidato que tem mais votos, na eleição não fica com muito mais votos. E uma outra coisa que está influenciando muito a diferença entre a pesquisa eleitoral e a eleição é o não comparecimento à urna. Você pode entrevistar algumas pessoas e essas pessoas não estão comparecendo à urna. O índice de não comparecimento, agora, nessa eleição, foi até um pouco menor, mas na eleição passada para presidente foi 1/3, praticamente 1/3. 1 a cada 3 pessoas não foi votar. Nessa eleição aqui foi praticamente 1 a cada 4, mas de qualquer modo ele influencia, porque se 1 a cada 4 não foi votar, próximo a esse 1 a cada 4 entrevistado, disse em quem votaria, mas não foi votar. Se há um comparecimento maior motivado por algum candidato, então, se você tem um empenho maior porque você vai votar num certo candidato e você não deixa de votar de jeito nenhum, isso altera um pouco os números eleitorais. Entendi. Agora me diga uma coisa, então, né, na realidade, como você está mencionando, né, ou seja, a diversidade aí é muito grande, e teria algum instrumento, alguma técnica estatística que pudesse corrigir isso aí ou não? Você aí na sua Eu experiência. lembro de um trabalho que eu fiz com um professor da engenharia civil, que ele tratava, por exemplo, de qualidade de investimentos imobiliários, em que no questionamento havia o quanto ele acha interessante uma coisa e o quanto ele valoriza aquela coisa, a pontuação que ele dá por aquela coisa. Não sei se você lembra desse trabalho nosso, mas seria uma coisa que poderia ser implementada na pesquisa, se você realmente pretende votar. Né? Qual o seu empenho em votar? Você realmente vai votar? Isso nós poderíamos inserir dentro da pesquisa, obviamente, com o aprendizado ao longo das pesquisas. Porque muitas vezes a gente vai implementar uma novidade e essa novidade ela não se encaixa logo de cara. Em um momento ela vai funcionar, em outro momento não vai funcionar. Mas seria possível ter não só a pergunta em quem você vai votar, mas se você realmente vai votar. E isso a gente poderia ver numa escala de concordância. Não, eu pretendo votar, com certeza eu vou votar. Ou então, não, eu não me interesso em votar. Isso são coisas que nós podemos colocar com pesos diferenciados para a pesquisa, e essa pesquisa possivelmente estaria um pouco mais próximo da realidade. Eu acho que você precisa, até como você já mencionou, você precisa fazer também um pouco a análise da onde foram essas abstenções. Porque aonde foram essas abstenções ligadas, por exemplo, a determinados redutos, né, aonde cada candidato tem mais força, isso vai impactar positivamente ou negativamente para cada candidato. Não é isso? Ou seja, se aquela região teve uma abstenção maior e aquele candidato tinha mais votos lá, ele vai perder mais votos no total. Essa seria uma solução até muito melhor. Mas o problema é que nós temos 4 anos, a distância de uma eleição para outra não é de 2 anos, como a gente sabe. Não, a eleição é de 2 em 2 anos. Não, a eleição é a cada 4 anos. Porque uma coisa é a eleição agora que nós tivemos para prefeito e vereadores. Uma outra eleição completamente diferente é a eleição para presidente, deputado, senador. Dado essa distância, os dados de uma eleição não são tão confiáveis para uma outra eleição, porque se passaram 4 anos. Não é nem pela mobilidade social, é por coisas que aconteceram no local. Certas intervenções fazem uma mudança de votos muito grande. Eu lembro, por exemplo, na época próxima à inauguração do Hospital da Mulher, carreou muitos votos para a Luiziane na época em que a Luiziane foi candidata. Então, isso é óbvio, eu tenho, inclusive, para o Elmano, ela transferiu votos. Aquela região onde teve uma intervenção, obviamente, você tem uma influência de votos. E em 4 anos, normalmente, se tem alguma intervenção. Principalmente quando essa intervenção ela é mais forte próxima à eleição. Não é à toa que, normalmente, prefeitos, por exemplo, deixam para caprichar nas obras, eles fazem obras logo após, param um pouco, dão um hiato, e quando estão próximos a uma nova eleição, eles desencadeiam uma série de inaugurações ou até mesmo obras. Isso chama muita atenção e carrega muito voto. Então, os dados de uma eleição não seriam tão bons
para uma outra. Muitas Tá. vezes nós temos locais que mudam drasticamente. Agora, outra coisa, André. E a gente sempre tem aquele negócio lá, né? O intervalo lá de confiança, né? E o erro, né? Que é uma coisa que todo mundo, toda pesquisa, o cara vai lá e fala, né? Na hora que ele apresenta o resultado. E se você mudasse isso aí, você teria condição de melhorar, diminuir esse erro? É o erro entre o real né, e o que foi lá levantado pela pesquisa. Um ponto que tem que ficar muito claro. Uma pesquisa é feita, vamos arredondar os números, né, para a gente falar melhor. Vamos supor uma pesquisa com 2.000 eleitores, numa cidade de 1 milhão de eleitores. Observe que proporcionalmente isso é irrisório. Mas por que esse número é muito forte? Imagina o seguinte, vamos falar de erro com uma coisa muito simples. Pega uma moeda cara e coroa. Lança essa moeda aleatoriamente 100 vezes. Repete isso várias vezes. Você vai ver que o número de caras, ele nunca vai estar tão distante dos 50. Você nunca vai encontrar em 100 lançamentos 90 caras. Isso, a não ser que você burle o lançamento. Mas se você fizer um lançamento aleatório, na pesquisa, se você faz um questionamento, se você busca eleitores de forma sorteada, do mesmo jeito você tem a mesmíssima estrutura. Aonde é que vem o erro? O erro vem na base natural da observação, amostra em relação a uma população. Se você coleta uma parte, você nunca vai ter exatamente o espelho na amostra, o espelho populacional na amostra. Você vai ter próximo. E o que é essa proximidade? Né? A distância entre o que você observa e o resultado real, porque a pesquisa eleitoral, ela, na realidade, ela não é a intenção de voto. A pesquisa eleitoral, na realidade, ela mede o seguinte: se eu perguntasse a todos os eleitores em quem ele vai votar naquele instante, eu teria um número muito próximo à pergunta que eu fiz nessa amostra. Mas uma coisa é você perguntar em quem você vai votar, e outra coisa é a pessoa se dirigir até a urna. Hoje há uma facilidade muito grande, porque a urna praticamente é uma estrutura de telefone. E o que você leva é o número do candidato ao qual você vai votar. Então, mesmo uma pessoa que não sabe ler, tem dificuldade de ler, tem dificuldade de entendimento, votar não é complicado, porque usar o telefone, toda pessoa usa. Independente da sua condição socioeconômica, se usa telefone. Então, a eleição, né, a nossa estrutura eleitoral no Brasil é uma coisa de altíssimo padrão. Né? Você respeita o eleitor, respeita a estrutura do eleitor, suas condições socioeconômicas, seu padrão cultural, né, seu grau de conhecimento, e tem um telefone. Ele vota por intermédio de um teclado de telefone, que é o que basicamente todo cidadão, todo brasileiro acaba usando um telefone. Tem esse número e tecla esse número. Então, o erro de digitação do número é muito pequeno. O maior problema é não ir votar, não ser motivado a votar. Isso, nós temos um grupo social que é menos motivado do que o outro grupo social, e a eleição é fortemente influenciada por grupos sociais. Então, hoje, o que nós temos de diferença entre uma pesquisa e o resultado real da eleição é a abstenção. Quanto maior é a abstenção, maior é a chance de dar uma diferença entre o que as pesquisas estão indicando e o que a eleição deu na realidade. Dado que aquele grupo que é mais desmotivado poderia ter a intenção de voto mais para um candidato do que para outro, e o que é perfeitamente normal. O candidato mais midiático, aquele candidato que chama mais atenção, acaba favorecendo a que a pessoa vá lá e vota, porque ele conquistou o eleitor. Quem não conquista midiaticamente o eleitor pode perder seus votos na hora da eleição, que aquela pessoa nem sequer foi votar. Se fosse votar, votaria naquela pessoa, mas se eu não fui votar, né? E a desmotivação vai para candidatos que não estão muito dentro da mídia. Bom, André, acho que ficou bem claro, né? E a gente tem vários exemplos, né? Até estava discutindo lá na política americana, né? Que a Hillary perdeu porque as pessoas não foram votar, né? Estavam contando com E voto, né? lá ainda tem um problema de não ser obrigatório. É obrigatório, Aqui né? nós tivemos isso. Heitor Ferrer, eu não lembro se foi 2012, né? Na eleição de 2012, Heitor Ferrer teve muito mais votos do que a pesquisa eleitoral. O que aconteceu? Os nichos que ele tinha mais votos foram nichos que não se envolveram tanto em pesquisas, porque eram nichos mais isolados, e
foram muito motivados à eleição. Então, houve um comparecimento muito grande desses nichos à eleição e fez um viés, né, fez uma diferença muito grande entre o que estava dando nas pesquisas e o que acabou aparecendo na eleição. Beleza. André, acho que ficou bem claro, queria te agradecer, né? Acho que foi bem enriquecedor. Eu sou fã desse projeto aí, desse programa, que eu estou aprendendo muito, né? Então, eu estou aprendendo de A a Z. Agora, até para tomar cerveja fica mais fácil, né? Porque fica batendo papo sobre os assuntos. Esse é um motivo a mais. Um motivo a mais. Então, eu queria te agradecer aí pela disponibilidade de estar aqui nos explicando um pouco isso aí, foi bastante esclarecedor. Muito obrigado, André. Espero que, de alguma forma, tenha passado algumas informações e que uma pessoa que, mesmo não tendo grandes conhecimentos da matéria em si, na disciplina em si, capte a ideia que é possível a gente acreditar, sim, nas pesquisas. E é possível, inclusive, a gente ter isso como informação, até mesmo para uma decisão política. Né? Hoje, o brasileiro conversa muito mais sobre política do que conversava há 30 anos atrás. Então, a pesquisa é uma maneira da gente ter uma informação, e a informação gera uma discussão, e a discussão gera decisões políticas, né? Em quem eu vou votar.